Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo ao Desafiando Concursos. Todas as aulas no canal são gratuitas. A única coisa que eu faço para poder ajudar aqui no canal é vender todo esse material que nós utilizamos aqui nos slides pelo valor único de R$ 10. Alguns alunos acabam adquirindo para poder fazer resumos e até mesmo alguns alunos imprimem para fazer suas apostilas. Então, se você quiser, basta colocar aqui nos comentários que eu lhe mando as informações e também deixo o contato na descrição desta aula. Bom, essa aula de número 3, nós vamos falar um pouquinho do artigo 188 a 199. Pessoal, se vocês perceberem que meu olho está um pouquinho assim caído, é porque nesses últimos dias foi tão corrido, estava fazendo tanto material, que às vezes, né, a gente bate ali aquele cansaço, mas nada que venha parar os nossos estudos, tá bom, pessoal? Bom, o que nós vamos falar hoje? Hoje, nós vamos falar um pouquinho da forma dos atos processuais. De uma forma mais nítida, nós vamos falar da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais, beleza? Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês o meu quadro, por quê? Porque eu quero conversar um pouquinho com vocês a mais sobre, né, o assunto de processo. Por quê? Que nós estamos vendo atos processuais. Então, nesse caso, nós precisamos entender um pouquinho a questão do processo judicial como um todo, tá? Por quê? O processo judicial, ele passa por fases. O processo judicial, pessoal, é como se fosse, eu costumo dizer que o processo judicial, peraí, deixa eu fazer aqui mais bonitinho, porque às vezes meus desenhos são bem entendíveis, nem sei se existe essa palavra. Bom, processo judicial, eu falo que ele é uma conversa, tá? O processo judicial, ele é uma conversa. Por que que eu falo que ele é uma conversa? Porque a partir do momento que você tem um processo, tá? Você tem uma lide. O que que é uma lide? É um problema. Você tem um problema a ser resolvido. A partir do momento que você procura um advogado e você conta o que aconteceu a ele, isso significa dizer que você está enfrentando um problema e você precisa de uma ajuda. E essa ajuda precisa ser onde? No judiciário, tá? Primeiro ponto, o judiciário, pessoal, algumas características do judiciário, tá? O judiciário, ele é provocado, ou seja, o judiciário, ele não age de ofício. Como assim? O judiciário sabe, né, um exemplo. O judiciário sabe que você está tendo um problema com o seu vizinho. O judiciário não vai agir de livre e espontânea vontade, ele vai agir o que nós chamamos de ofício. Você precisa provocar o judiciário. Você, como se fosse assim, né? Você precisa chamar o juiz e falar, juiz, ó, bate na portinha, juiz, eu tô com esse problema aqui, me ajuda. Isso é provocar o judiciário. Mas de forma mais formal, como que se provoca o judiciário? Primeiramente, com uma petição inicial. Petição inicial. Petição inicial nada mais é do que o quê, gente? É um ato processual. É um ato processual que ele precisa ser o quê? Ser escrito. Nós vamos ver isso mais à frente. Então você conversa com, você vai falar para o advogado, olha, eu passei por isso. O advogado vai fazer? O advogado ele vai elaborar uma petição inicial. Ele vai endereçar ao juiz. Ele vai falar para o juiz o que que aconteceu. Olha, o Joãozinho passou por isso. Olha, o Zezinho, ele passou por essa situação. Beleza? Então, por que eu falo que o processo é uma conversa? Que a partir do momento que aquele advogado ele protocola, a partir do momento que o advogado ele vai peticionar aquela inicial, então ali começa um diálogo. Então vai vir a decisão do juiz. Se na petição inicial houve o pedido, por exemplo, de uma tutela de urgência, é uma situação ali envolvendo saúde, envolvendo alguma coisa muito grave, então o juiz vai ver, ele vai analisar e ele vai proferir, por exemplo, uma decisão falando, poxa, não, realmente, não desse jeito, tá? Só um exemplo. Nossa, realmente, né? Nossa,
É a saúde daquela pessoa que tem em jogo. Poxa, se ela esperar o processo e até o final, nossa, a situação dela vai se gravar, a situação dela vai se complicar. Então, você vê ali o problema grave que tem nessa situação. Então, nesse processo, você vai ter uma conversa. Aí vai vir tá, um exemplo. Beleza, aí vem uma decisão do juiz. Aí depois você tem o Ministério Público também se manifestando. Aí você tem a outra parte também sendo citada e vindo falar no processo. E aí, além disso tudo que acontece, você tem ali as movimentações processuais. Então, você tem uma manifestação, você tem contestação, você tem réplica, beleza? Ou seja, precisa ser uma conversa. Quer dizer, você vira e fala assim: meu vizinho, o Zezinho, fez isso. O Zezinho, ele escuta, o Zezinho não fica calado. O Zezinho vai, não, poxa, você tá de brincadeira comigo, eu não fiz isso com você, não. Tá vendo? Essa discussão, isso acontece dentro do processo, só de uma maneira formal. Então, o seu advogado fala algo no processo. Ah, ó, um exemplo, né? Ó, meu cliente, que é o Zezinho, tá? Ó, o Zezinho fez isso. Ele procurou tentar resolver, não conseguiu. Ele foi, tentou aqui. Ele tá precisando de um medicamento. Ele foi, tentou, e foi dada essa e essa desculpa para ele. Beleza. O que que vai acontecer? O advogado do Zezinho falou isso. Aí vamos supor que essa demanda é contra o município. Um exemplo. E aí o município, olha, o município vai ter tantos dias para poder falar sobre isso. Ó, o município aqui, ó, o Zezinho falou que tentou te procurar para pedir esse medicamento, só que você negou. E aí? O que que você tem a dizer sobre isso? Então é essa troca de conversa, essa troca de informação. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. E dentro disso tudo também, você tem o quê, gente? Você tem os prazos a serem cumpridos. Se eu viro para você e falo assim, olha, exemplo, tá? Você paga a sua internet, seja ela de chip, seja ela Wi-Fi, você não paga a sua internet? Se a conta da internet chega hoje, dia 16/3, e a sua, por exemplo, né, a fatura vence no dia 20/3, você tem o quê? Você tem um prazo para pagar. Você tem 4 dias para poder pagar. Concorda? Mas vamos supor que esse dia 20 aqui cai num sábado. Melhor, sábado não, colocar assim algo mais um feriado. Feriado. Qual que é o tipo, então? Pagar no próximo, no primeiro dia útil, seguinte ao feriado. Então você vive em prazos. Se você, por exemplo, a pessoa é um pedreiro, ele está fazendo uma obra na casa de uma pessoa, ele tem o que para entregar? Ele tem um prazo para poder entregar aquela obra. No processo é a mesma coisa. Você não vai falar no processo na hora que você bem quiser. Ah, eu não quero. Agora eu não tô afim de responder no processo, eu não quero. Depois aqui, sei lá, 5, 10, 15, 20, 30 dias eu falo. Então, tudo você tem um prazo, beleza? Por que que eu quis dar, né, essa conversa com vocês, fazer essa conversa? Para a gente poder entender por que que nós falamos tanto de assuntos processuais, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui falando, então, da forma dos atos processuais, ou seja, dos atos em geral. Então, se eu viro para você e falo assim, olha, eu sou confeiteira, tá? Eu faço bolo e eu tenho a minha forma de fazer bolo. Você vai trabalhar para mim, então você precisa seguir aquilo que eu vou te falar. É essa forma aqui, esse tipo de bolo é feito segunda, quarta e sexta. Olha, aquele cliente ali, aqueles clientes ali, eles sempre vêm tal dia para você entregar o bolo naquele outro dia. Então você tem uma forma de agir, você tem uma forma de trabalhar. E dentro do processo é a mesma coisa, tá? Então, o artigo 188 ele vai falar o seguinte: que os atos e os termos processuais, eles vão depender da forma determinada, salvo quando a lei exigir, ou seja, salvo quando a lei pedir uma forma determinada.
considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Ou seja, por exemplo, eu viro para você e falo assim, o exemplo do bolo ainda, tá? Olha, eu faço o bolo do meu jeito. Você vai fazer seu bolo? Independe da forma que você vai fazer. Você pode fazer um bolo de 50 andares, você pode fazer um bolinho, uma broa. Atingiu a finalidade? Qual que é a finalidade? Produzir bolo. Atingiu a finalidade? Beleza. Essa é a finalidade. Beleza? Bom, aqui, pessoal, está um pouquinho do que nós falamos, né? Então, o processo, gente, os atos processuais, aquilo que compõe um processo judicial, em regra, eles são praticados de forma escrita. Todos os atos são escritos. Então, você tem petição inicial. Ah, mas e quando eu tenho uma audiência? A audiência, ela fica registrada no processo. Quando nós estamos falando de um processo, por exemplo, digital, a audiência fica registrada ali. Você tem o link de acesso, mas aquela audiência, ela é reduzida ao quê? A um termo escrito. Se o juiz falou A, lá vai estar escrito A. A parte falou que fez isso, vai estar escrito lá. Isso. A gente vê muito isso, por exemplo, nos casos criminais. Então, a vítima contou A, B, C, D. Aí você vai ter lá escrito A, B, C, D. Por quê? Porque são praticados de forma escrita. Mesmo que ele tenha falado alguma coisa, aquilo vai ser reduzido a um termo escrito, tá? Bom, como eu falei, a regra é o quê? Que a parte, que é o advogado, ele leva esse ato já escrito para o processo. Ou seja, como que o processo ele vai se iniciar? Em regra, com a petição inicial do advogado. Como que é feita a petição inicial? É por áudio? Não. É o quê? É escrito. Você tem uma petição escrita, tá? Seja ali a inicial, seja uma resposta. Ah, e agora o advogado pediu prova, seja recursos e assim por diante. Então, todos os atos, tanto ali também a sentença do juiz, a decisão do juiz, tudo você tem de forma escrita, tá? Bom, como eu comentei com vocês, o processo é uma conversa, você está conversando no processo. Trouxe aqui para vocês um pouquinho de como funciona, tá? Ali bem de uma forma bem rasa um processo, os autos de um processo. Como eu falei para vocês, basicamente você tem em regra começando pela petição inicial, que é a provocação ao juiz. O que é petição, gente? É pedir alguma coisa. Você vai até o juiz pedir alguma coisa. Juiz, eu preciso disso. Você vai pedir a ele. Como que isso é feito? Através de uma petição inicial. E aí, você tem ali o que vai compor uma petição inicial. Não adianta você pedir algo se você não explicar aquilo que você quer. Se você chegar, por exemplo, um exemplo, você vai no mercado e aí você vai comprar, por exemplo, deixa eu ver aqui, um alimento que tem vários ali do mesmo. Você vai comprar macarrão. Existem várias marcas de macarrão. Você chega no mercado, tem uma seção só de macarrão. E aí, se você falar para a moça assim, ó, por exemplo, se você vira para a moça e fala assim, bom, melhor dizendo, quem tem filho, por exemplo, minha mãe vira para mim e fala assim, Rebeca, vai ali no mercado e compra para mim um pacote de macarrão. O que que vai ser natural eu perguntar para ela? Mãe, qual a marca? Ah, eu quero essa marca aqui. Beleza, por quê? Porque eu não sei o que a minha mãe quer. Ah, mas você já sabe qual que a sua mãe compra? Sei, mas se naquele dia ela quiser usar um outro tipo de macarrão de uma outra marca? Mãe, qual a marca que a senhora quer? Beleza? Então você tem que especificar. Você tem toda uma regra. Segundo ponto ali, né? Você tem o quê? A decisão do juiz. Então, o juiz, ele viu a petição inicial. Então, vamos lá, um exemplo, né? O advogado manda a petição inicial. Olha, ele teve esse problema, aconteceu isso pelo outro. Deixa eu pegar um caderno aqui para fazer um exemplo, tá? Beleza. Pegou a inicial. Tá vendo, tá olhando, né? Isso, beleza. Bacana. Juiz viu a inicial. Bacana. O que vai acontecer? Se o juiz perceber
que a inicial ela não preenche os requisitos legais ou apresenta alguma irregularidade, enfim, capaz de dificultar o julgamento do mérito, ele vai determinar, no prazo de 15 dias, a emenda ou completar. Como assim? O que é emenda? Exemplo. Já vi? Já vi. Advogado que faz o endereçamento errado. Como esse endereçamento errado? Quer um exemplo? Você vira e fala assim: Nossa, professora, é seu aniversário. Nossa, eu vou te mandar um presente na sua casa. Beleza. Só que eu vou te dar o meu endereço. Você tem que mandar para onde? Pro meu endereço. Só que você manda pro endereço do meu vizinho. Você endereçou errado. Era pra você ter endereçado para mim, você endereçou pro meu vizinho. Já vi isso acontecendo? Já vi. Então, o que que acontece? O juiz, não, peraí, mas essa pessoa endereçou para esse, por exemplo, né? Para essa comarca, enfim. Mas esse problema aqui, daqui, aqui ele menciona o município X, mas eu tô em outro município. Isso aqui tá errado, isso aqui não é para mim. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai determinar que essa pessoa, no prazo de 15 dias, faça o quê? Corrija o erro dele. Beleza? Agora, não fez isso? Não corrigiu? Continuou errado? O juiz simplesmente indefere a petição inicial, ou seja, ele rejeita a inicial e acabou a conversa, tá? Depois disso, então, o que que costuma também? Ministério Público. O que que acontece? Que o terceiro ponto, tá? Apaguei aqui. O Ministério Público ele é intimado no prazo de 30 dias. Por quê? Porque o Ministério Público ele intervém nos processos como um fiscal da ordem jurídica, tá? E aí você tem os processos que envolvem interesse público, interesse de incapaz. Então, quando você tem, por exemplo, causa envolvendo crianças, por exemplo, você tem o Ministério Público atuando no meio, ou litígios coletivos, enfim. Então, quando você tem esses tipos de problemática acontecendo, aí você tem o juiz. A justiça intima o Ministério Público para que ele venha intervir também no processo, para que ele venha acompanhar ali o processo, né? Bom, juízo, ele se manifesta como, gente? Por meio escrito. Então, o juiz, ele vai ver a petição escrita, ele vai também se manifestar de forma escrita. E como que ele inicia a sua participação no processo? Isso para eventualmente quem já fez ou faz direito ou quem já viu algum processo vai ver muito isso aqui, ó. Cite o réu. Juiz não está falando cite o réu. Ou seja, o juiz falou assim: olha, obrigado por me convidarem, agora faz o seguinte: cita o fulano, cita-se o réu, acabou. Né? É a tradicional frase do juiz. O que que acontece então? Oficial de Justiça, vai lá, faz a citação. Ou seja, ele representa ali, né, a vontade estatal, registra numa certidão, ele foi encontrado, bacana, não foi encontrado, paciência, apresenta a resposta, beleza. Então, as partes vão ali prestar o seu depoimento, as testemunhas são ouvidas, então você tem todo esse processo, tá? Bom, vamos lá então para o artigo 189. O artigo 189 fala que os atos, pessoal, via de regra, ou seja, a regra é que os atos eles são públicos. Porém, você também tem exceções, ou seja, exemplo, se eu falo de um processo que envolve guarda de crianças e adolescentes. Você tem segredo de justiça. Como que você sabe que tem segredo de justiça? O próprio processo vai te falar. Quando você abre um processo, que esse processo ele corre em segredo de justiça, no próprio processo você já tem mencionando que é segredo de justiça. Em regra, todos os atos, todos os processos são públicos. Quais que vão ali tramitar em segredo de justiça? Aqueles que exijam interesse público ou social, isso cai em prova? Cai. Isso cai em prova. Eu acho que até trouxe questões para vocês. Isso cai em prova, porque eles vão te perguntar quais os processos que correm em segredo de justiça. Dois, que versem sobre casamento, separação de corpos, o divórcio, separação, união estável, a filiação, né? A questão ali de paternidade, alimentos e guarda de criança, ou seja, tudo que ocorre no caso de família.
que a gente chama de direito de família, tá? Beleza? Inciso 3, outra hipótese que você tem ali de segredo de justiça é quando você tem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Onde eu tenho isso? Artigo 5º da Constituição, que vai falar que a lei só pode restringir a publicidade dos atos quando a defesa da intimidade, interesse social ou exigir. Então, aqui vai depender muito do caso concreto que está sendo trabalhado. Hipótese também e despenca em prova é o inciso 4. São os casos que versam sobre a arbitragem, inclusive sobre o cumprimento também da carta arbitral. Nesses casos, as partes que compõem a arbitragem já impõem o segredo da maioria das vezes. Esse segredo de justiça, tá? Desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juiz. Aqui já é coisa de arbitragem, a gente não vai entrar muito nesse tema, beleza? Bom, agora, outro inciso também, outro parágrafo que cai muito em prova, que pode consultar os autos do processo. Artigo 189, parágrafo 1º. Gente, se eu estiver falando do direito de consultar os autos, que esses autos tramitam em segredo de justiça, o que vai acontecer? Direito de consultar e de pedir certidão é restrito às partes e os seus procuradores, advogado, defensor, enfim. Por que é restrito? Porque eu estou falando de um segredo de justiça. Se alguém te contar um segredo, ó, pensa aqui bem assim, bem popularmente falando. Se alguém te contar um segredo, tá? Alguém te contou um segredo e ele fala para você assim, olha, conta para ninguém, não? Não conta para ninguém. Você vai sair no outro dia espalhando para toda a sua vizinhança aquilo que ele te contou? Ele não vai te contar que é um segredo de justiça. Entendeu? Agora, se um terceiro, ou seja, uma outra pessoa, demonstra interesse em consultar o processo, o que ele vai fazer? Ele pode requerer ao juiz a certidão do dispositivo da sentença, então a sentença que o juiz proferiu. Bem como também de inventário e partilha, ou seja, quando nós estamos falando de direitos de sucessão, que já vai fazer o inventário e vai fazer a partilha, resultando de divórcio ou separação. Beleza? Beleza. Bom, artigo 190. Gente, muita gente deve até pensar, né? Inclusive, uma aluna fez uma pergunta para mim um dia assim: Nossa, professora, por que a FUNESP pede tanta coisa de processo civil? Gente, são mais de 100 artigos. Imagina que é colocar 100 artigos em slides para trazer para vocês. Então, Deus abençoe que essas aulas venham assim ficar bem leves, porque muita gente às vezes pode pensar, né? Nossa, poxa, isso aqui é praticamente uma aula de direito. Mas eu espero que venha ficar bem tranquilo para vocês, que venha ficar bem entendível, que venha ficar assim bem explicado e ficar bem leve, tá? E quem sabe até depois dessa aula aí você não queira encarar o direito. Brincadeira. Bom, artigo 190. Versando sobre os processos sobre direitos que admitam a autocomposição, é lícito, ou seja, é permitido às partes plenamente capazes, tá? Estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre o seu ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. O que são as faculdades? É o direito de esse agir, tá? Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o que é de ofício? É o próprio juiz agindo pela sua própria atuação, tá? Ninguém chega para ele e pede, ele vai e age. Ou a requerimento, ou seja, se a ele for solicitado. O juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo e ele pode recusar a aplicação somente nos casos de nulidade ou de isenção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Bom, sobre o artigo 190, vamos lá. O novo CPC, que é o Código de Processo Civil,
Ele prevê a possibilidade de alteração do procedimento para poder ajustá-los às especificidades. Ou seja, o dispositivo, então, pessoal da Lei do 190 é inspirado nos movimentos do contratualismo processual, que vai permitir uma adequação do instrumento estatal na solução de litígios. Exemplo, só para você entender. A opção por memoriais ou alegações finais escritos em vez de debate oral. Como assim? O que é a opção de memoriais? Ou também nós chamamos de alegações finais escritas em vez de debate oral. Deixa eu. Quer um exemplo? Deixa eu abrir aqui minha tela. Você tem dentro do processo, pessoal, de acordo com o artigo 190, essa escolha, tá? O que são alegações finais ou memoriais? Vamos lá. Processo. Processo, minha folhinha. Já correu tudo. Parará, parará, parará. Aí, correu. Vum, voltou, vai. Beleza. Antes, qual que é a peça processual que antecede a sentença do juiz? Vou colocar aqui memoriais, tá? Os memoriais. Eu costumo falar que o memorial é o resumo do processo, tá? Exemplo. Eu estou defendendo meu cliente. Meu cliente é inocente, aquela coisa toda e tal. Eu viro e falo assim, olha, tá? Ele fala assim, olha, vítima, um exemplo só para você entender, tá? A vítima falou que não reconheceu aquele fulaninho ali. Ela não reconheceu. A vítima falou que a pessoa tinha cabelo escuro e que o cliente tinha cabelo claro. Não, a vítima falou assim que meu cliente estava tinha o cabelo claro e meu cliente tem escuro. Ah, não, eu tava com uma blusa vermelha e meu cliente estava no dia com uma blusa branca, uma blusa de gola branca. Então, você vai colocar aquilo no processo, nesses memoriais. É o resumo, é o resumo daquilo que aconteceu, né? Até para isso refrescar a mente do juiz, para o juiz lembrar. Nossa, me lembro desse processo. Resumo, entende? Só que esses memoriais, eles podem ser feitos de forma oral ou escrita. Oral ou escrita. E a coisa é tão além também, quando você tem as audiências virtuais, você ainda joga, você pode colocar os memoriais, as alegações finais, até lá no chat. Você não colocou lá, depois joga para o processo. Então, quando você tem um artigo 190 falando disso, você tem o poder da escolha. Então, o advogado, então, que é o juiz, costuma perguntar, né, como que vai ser feito. Ah, não, vou fazer oralmente. Escrito. Vai ser escrito, tem o prazo de tantos dias para poder fazer oralmente ali na hora. Vai, deslancha ali na hora mesmo. Então, ele vai falar tudo isso, olha, né? E vai resumir, olha, no dia tal, 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 no dia X, na hora Y, na rua Z, aconteceu isso, 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 isso. Então, você vai narrar e vai defender o seu cliente. É isso que acontece nas alegações finais. Então, aqui no exemplo, o que que vai acontecer? Ou um caso aqui, o exemplo, então, é você tem ajustando essas especificidades da causa. Por quê? Porque se você tem uma tese defensiva para o seu cliente, é só um exemplo, tá? Se você tem uma tese defensiva para o seu cliente, essa tese é muito, 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 muito boa. E você quer pesquisar, você quer estudar aquela tese, você escolhe então fazer alegação escrita, por exemplo. Entendeu?
Ah, não, aqui tá bem tranquilo, eu já vi um caso parecido, deu certo, eu vou fazer oralmente mesmo. Faz oralmente. É a escolha que você tem. Sabe, na época de escola, o professor falava assim, acontecia isso. Ô, professor, é digitado ou é escrito o trabalho? O professor falava o quê? Você que escolhe. Se você quiser digitar, imprimir na Lan House, trazer pra mim, fica à vontade. Se você quiser fazer escrito, fica à vontade. Entende? Essa é a diferença. Trouxe, então, exemplos memoriais para clarear isso melhor. Belezinha? Bom, artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes, elas podem fixar os seus calendários para a prática de atos processuais, tá? Agora, esse calendário vincula as partes e o juiz. E os prazos nele prazos, né, previstos somente serão modificados em casos o quê? Excepcionais e mesmo assim justificados. Parágrafo 2º. Dispense a intimação das partes para a prática de ato processual ou realização de audiência cuja data tiver sido designada no calendário, tá? Então, nesse caso, aqui se limita a definição de datas, que é o calendário, para a prática dos atos processuais pelas partes e pelo juiz. Então, por exemplo, pode-se estabelecer que a contestação, ou seja, você tem um processo e uma das peças do processo é a contestação. Então, vai contestar alguma coisa que foi falada. Será apresentado em quantos dias? 10 dias corridos, a contar do ato citatório. Então, por exemplo, apresentou a manifestação. A parte veio com a contestação dela. A partir do momento que a outra parte fala alguma coisa, a partir desse momento para frente, o juiz é o quê? O juiz vai dar a vista àquela pessoa, por exemplo. Só para você entender. Conversa de WhatsApp. Te manda uma mensagem. Exemplo, né? Vamos supor que tem uma aluna, Joana, por exemplo. Juliana. Oi, Juliana, tudo bem com você? Juliana, me esclareça uma coisa. Por que que a minha conta de água chegou no seu endereço? Enviei a mensagem para ela. Beleza. Vamos supor, tá? A partir do momento que ela teve ciência, aí vamos supor, o WhatsApp notificou ela. Vamos supor que o WhatsApp é o juiz, tá? O WhatsApp notificou ela, ó, Rebeca te mandou mensagem aqui, ó. Ela quer saber por que que a conta de água chegou no seu endereço. A partir daquele momento que ela tomou ciência, ela tem 10 dias corridos para poder me explicar por que que a minha conta de água chegou no endereço dela. Entendeu? Então, o que que vai acontecer? O juiz ele vai abrir vista. O que que é abrir vista? Para abrir vista significa o seguinte, que a outra parte, ó, ou, ei, ó, fica atento aqui, ó. Aconteceu isso aqui no processo, você tem 10 dias para poder falar alguma coisa sobre isso aqui. Entendeu? Beleza? Aí, no caso, apresentada a contestação, apresentou a contestação. A Juliana me explicou por que que a minha conta de água chegou no endereço dela. Ela me explicou, ela falou comigo. Beleza. Aí é comunicado ao autor, e aí tem o prazo de 10 dias para também se manifestar. Aí o juiz tem um prazo de 5 dias para proferir sentença. Então, tudo é prazo. Prazo, prazo. Exemplo, né? Eu falei, Juliana. Aí ela vai ter ciência. A Rebeca mandou mensagem. Tá bom, eu tenho 10 dias para responder. Tá bom, vou esperar 10 dias para responder. Respondi. A Juliana me respondeu por que que a minha conta de água foi parar lá no endereço dela. Respondeu. Beleza. Aí o WhatsApp, juiz. Aí o WhatsApp é isso aqui, ó. Ô, Rebeca, ó, Juliana te respondeu aqui por que que sua conta parou no endereço dela. Aí eu olho, tá bom. Eu tenho 10 dias para responder. Ela, tá bom, beleza. Passou aqui, vou responder. Não, Juliana, beleza. Você pode trazer para mim, por favor? É tipo isso. Você tem prazos para conversar dentro do processo. Tá bom, pessoal? Eu sempre gosto de trazer exemplos assim, bem do dia a dia, exemplo bem popular mesmo, para a gente poder ali, né, ficar mais de uma forma assim, mais nítida, né? Mais cristalina. Bom.
192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do quê, gente? Da língua portuguesa, então, obviamente, tá? Ah, Rebeca, mas eu já vi terminologias em latim, por exemplo. Gente, aí já é uma coisa muito, como que eu posso dizer? Muito ali, processo. E realmente existem habeas corpus. Existem palavras que não são da língua portuguesa, que a natureza dela é assim, tá? Mas eu não vou, por exemplo, pegar o processo, eu gosto tanto do inglês, eu vou pegar minha petição inicial, vou escrever ela no inglês. Não. O documento que for redigido em língua estrangeira, aí o documento em si foi redigido, ele pode ser juntado? Pode, mas quando for acompanhado de uma versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, firmada por tradutor juramentado. Pode ser juntado no processo? Pode, mas precisa acompanhar uma versão da tradução para a língua portuguesa, beleza? Vamos resolver questões? Deixa eu só ver aqui, pessoal. Deixa eu ver até quando que vai essa aula aqui. Coloquei coisa. Ah, acho que dá tempo. Deixa eu ver certinho. Primeira questão, 2023, foi a última, né, de escrevente. Para você ver. Ano passado que caiu essa questão. Tramitam em segredo de justiça os processos. Letra A. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Letra B. Em que o exige o interesse público, social ou econômico. Letra C, que verse sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, inventário e partilha. D, que verse sobre bens de família, filiação, alimentos, guarda, criança e adolescente. Ou que verse sobre arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, ainda que não haja a comprovação de confidencialidade perante o juízo. E aí, se você quiser pausar a aula, voltar, ou você quer adquirir o material, se quiser ir lá separadamente no material, olhar, fica à vontade, tá? Nesse caso, letra A. Por que que não são as outras? Porque a letra B, pessoal, realmente exige interesse público e social, mas não tem nada de interesse econômico. Errado. A letra C. Casamento, separação de corpos, divórcio, união estável, inventário e partilha. Aqui, ó, sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos de criança e adolescente. Rápido. Ah, já coloquei aqui, né? C, mesma coisa aqui. D, que verse sobre bem de família, filiação, aí tá aqui a menção do parágrafo segundo, beleza? E letra E, o que está errado? Que não haja comprovação, e nós vimos no inciso 4 que precisa sim da comprovação de confidencialidade na arbitragem, seja comprovada perante o juízo, tá? Bom, outra questão também do ano passado, tá? José, ele solicitou ao juiz a expedição de certidão de dispositivo de sentença do processo judicial do divórcio de Paulo. Então, o José tem interesse no dispositivo da sentença do processo judicial do divórcio de Paulo. E aí, o que que o José alegou quando ele quis ter acesso a esse documento? Alegando ser credor deste, então, de Paulo. Pode-se corretamente afirmar que, letra A, o processo judicial de divórcio é público, razão pelo qual o pedido deve ser deferido. Nós estamos falando de quê? Divórcio, tá? Ô, gente, nós estamos falando de divórcio. B. O pedido de José não pode ser atendido, pois o processo judicial de divórcio ocorre em segredo de justiça, não podendo, salvo para os familiares das partes, ser expedidos certidões. C. Se José comprovar interesse público por ser credor de Paulo, pode ter seu pedido atendido. D. Deve o juiz previamente ouvir Paulo, pois somente com a concordância deste o pedido de José será atendido. Ou letra E.
Deve o pedido ser indeferido, tendo em vista que o processo pode ser acessado de forma eletrônica pelo site do tribunal mediante prévio cadastro? Letra D e a letra E você já descarta de cara. E aí? Letra C. Gente, não falamos nada de que só pode familiar da parte. E aqui, por que que vai ser, no caso aqui, ó, o processo é público, o divórcio é público? Não, ele pode ter o seu interesse deferido. Beleza? E não tem nada com a concordância do José, gente, por favor, né? 2018. Um dos princípios gerais do processo civil é o princípio da publicidade, que além de estar previsto lá no artigo 5º, né, da Constituição, tem também previsão nos artigos 11 e 189 do Código de Processo Civil. Este último, ou seja, o 189, determina que todos os atos processuais serão públicos, essa é a regra, e excepcionalmente alguns tramitarão em segredo de justiça. Sobre o referido princípio, é assinada a alternativa correta. Letra A. Nos casos de segredo de justiça julgados pelo Poder Judiciário, deve ser autorizada a presença somente das partes e do Ministério Público. B. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de serem consideradas inexistentes. C. O direito de consultar os autos do processo que tramitem em segredo de justiça é restrito às partes e aos terceiros economicamente interessados, aos procuradores. D. Não podem tramitar em segredo de justiça os processos que versem sobre arbitragem. Já está errado. Letra E. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão da partilha resultante de divórcio, certo ou errado? Vimos que sim. Correto. Beleza? Mais uma questão. A atividade jurisdicional deve ser revestida da publicidade por se tratar de exercício do poder público. Nesse panorama, os atos processuais devem ser públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça todos os processos. Letra A. Em que exista interesse público difuso envolvendo a demanda. B. Que verse sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de criança e adolescente. Em que constem dados protegidos pelo direito à personalidade. Que tratem de arbitragem ou letra E de inventário ou arrolamento. Letra B. Beleza? Aqui, intimidade. Nada a ver com interesse difuso envolvendo demanda. E aqui na arbitragem você tem os casos que vai precisar da confidencialidade do juiz. Beleza? Fechou? E aqui a partilha. Aqui, ó, né? Eu falei para vocês. Precisa da confidencialidade do juiz. Gente, qualquer coisa, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Qualquer coisa, tira um print dessa tela, que você viu que é cobrado em prova, tá? Então, se é cobrado em prova, não haja na brincadeira e vá com essa informação para a sua prova, tá? Bom, pessoal, nós vamos começar agora a falar um pouquinho da, deixa eu ver, vai terminar essa aula aqui, da prática ali eletrônica dos atos processuais. Por quê? Vem comigo aqui, ó. O que você tem hoje muito comumente, então é muito comum você ter, gente, os chamados processos. Você tem muito hoje os processos digitais. Ou seja, então vou citar o caso do exemplo do Estado de São Paulo, tá? Você tem, por exemplo, o ESAGE, e ali o ESAGE, né, aquelas pessoas que têm a senha, têm a autorização, enfim. Então, ali, por exemplo, um advogado. Então, ele entra para ele poder consultar o processo. Antigamente, você tinha os processos o quê? Os processos físicos, que eram ali, né? Gente, lembra até hoje. Primeira vez que eu peguei a parte já dos processos digitais, tá? Eu sou da geração dos processos, né? A minha geração do início da faculdade, processo digital.
eu lembro até hoje, é a primeira vez que eu vi um processo físico desse, gente, era que era um tanto, era uma quantidade assim de folha, vários volumes, vários volumes. Aí eu olhei e fiquei, gente, aí eu ficava lá, folheando, gente, que isso? E folheava, 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 folheava. Hoje, os processos digitais, eles facilitam muito a vida do advogado. Por quê? Porque você tem ali, assim, ó, só um exemplo para vocês, tá? Eu só aqui citar, tá? Um exemplozinho. Você tem essa barrinha aqui, que é a barrinha dos atos, tá? Das movimentações. As movimentações. E nessa outra tela aqui aparece, então, por exemplo, fica um quadradinho assim, ó, petição inicial. Aí você clica ali, aí vai aparecer aqui a petição inicial para você. Aí tem aqui, decisão do juiz. Aí você clica ali, aí aparece do outro lado, decisão do juiz. É como se fosse uma aba. Essa parte que aparece nos atos, aqui é uma aba, né? Sabe quando você vai abrir uma aba no seu computador, você está estudando, ah, deixa eu abrir isso aqui. Abre uma aba. Provas, aí você abre. Documentação. Então, tudo vai ficar ali, ó, do seu lado. Aqui, aqui e ali. Abriu aqui, apareceu aqui. Abriu aqui, apareceu aqui. Abriu aqui, apareceu aqui. E aí, para você poder também, né, movimentar ali, você já fiz a petição inicial, vou jogar minha petição inicial, vou colocar lá o nome da parte, do que se trata, é, os documentos. Então, é muito mais ágil. Tanto que hoje, né, gente, hoje, na verdade, tudo que você faz de forma digital. Eu não sei nem qual, o exemplo bobo, eu não sei nem qual que foi a última vez que eu ou a minha família nós pagamos um boleto físico. Eu não, nossa, eu não faço nem ideia qual foi a última vez. Conta de água, luz, internet, aluguel, condomínio, tudo você faz online. Você não faz quase nada mais digital, né? Ai, foi muito engraçado. Só para abrir um parênteses para você, minha mãe esses dias foi comprar um alface. Aí ela virou pro moço e falou assim, pro rapaz falou assim, olha, você aceita dinheiro? Mas o rapaz riu tanto, gente, mas ele riu tanto porque tudo hoje é cartão, né? Tem um local que você vai e não aceita cartão, débito, crédito, Pix, mas o dinheiro ali, né? Eu lembro até hoje. Eu pegava ônibus e aí eu ia pagar o motorista com dinheiro, ele me olhava até assim, tipo assim, nossa, moça, hoje todo mundo tem um cartão, você tem um dinheiro, eu ia lá, pagava, esperava o meu troco, que a maioria das pessoas era tudo cartão, né? Então, enfim, hoje em dia é tudo eletrônico. Bom, artigo 193, ele fala que os atos, eles podem ser totalmente ou parcialmente digitais, porque alguns processos físicos estão ainda, né, passam ainda por essa, é, como que fala, gente? Por essa, ai, gente, agora me fugiu aqui a palavra. Essa transição, graças a Deus lembrei, essa transição, tá? Pessoal, vou só tomar uma água aqui rapidinha. Então, você tem o quê? Você tem os processos podendo ser totalmente ou parcialmente digitais. Tomei minha água. De forma, então, o quê? De forma a permitir que eles sejam produzidos, comunicados, armazenados e também validados tudo por meio eletrônico na forma da lei. Então, você pode ter ele totalmente digital ou parcialmente digital, beleza? Então, aqui o disposto aqui na seção 2 aplica no que for cabível a prática dos atos notariais também de registro, tá? Bom, o artigo 194 já vai falar um pouquinho do sistema de automação processual. Então, nesse caso, vai respeitar a publicidade dos atos, o acesso e a participação também das partes e dos procuradores. Inclusive também a audiência, a sessão de julgamento. Por quê? Porque quando você fala do processo digital, você querendo ou não, você tem um acesso muito mais rápido, fácil e acessível. A pessoa, por exemplo, o advogado, ele pode trabalhar, ele pode acessar o processo da casa dele. Ele pode ir num restaurante almoçar e ir lá trabalhar ao mesmo tempo. Então, você tem ali uma mobilidade muito fácil. Só que você também tem ali, sem sombra de dúvidas, o respeito à publicidade dos atos, quem pode acessar, quem pode ver, as audiências, quem vai assistir, por exemplo, né? E aqui, quais as garantias que você tem? A independência da plataforma, acessibilidade,
interoperabilidade do sistema, do dado e também das informações do Poder Judiciário que administra no exercício de suas funções. E, pessoal, trouxe um pouquinho para vocês o que seria, né, essa interromperabilidade, essa publicidade e disponibilidade. Então, nesse caso, a interoperabilidade significa que o sistema de um tribunal ele precisa comunicar com o de outro, vai conversar com o de outro. Por quê? Porque isso facilita que o advogado não vai precisar guardar uma infinidade de código para atuar no Poder Judiciário. Já a publicidade observa a mesma coisa que nós vimos no 189. Então, se eu falo de uma necessidade de uma mitigação de uma publicidade, os processos virtuais irão tramitar com a restrição de confidencialidade. Então, a mesma coisa, se é um processo com segredo de justiça, vai continuar em segredo de justiça. Disponibilidade. Para que você tenha cumprido o princípio da publicidade, permite o acesso e a participação das partes e dos procuradores no processo, deve estar garantida a disponibilidade, ou seja, a não interrupção do acesso. Beleza? Ah, Rebeca, significa que o site nunca vai sair fora do ar? Não é isso. Acontece, gente, nós estamos falando de um sistema eletrônico. Acontece de um probleminha? Acontece. Lentidão, acontece, tá? Bom, o artigo 195 fala que o registro desses atos eletrônicos ele deverá ser feito em padrões abertos, que vão atender aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio e conservação. Belezinha? Os casos que vão tramitar em segredo, justiça, a confidencialidade. Observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei. 196 fala que compete ao CNJ, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça, e supletivamente aos tribunais, regular a prática e a comunicação oficial, tanto desses atos processuais por meio eletrônico, e também vai velar pela compatibilidade do sistema, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitando sempre as normas fundamentais deste, beleza? 197. Os tribunais, pessoal, eles vão divulgar as informações constantes do seu sistema, tá? Em uma automação em uma página própria em rede mundial e de computadores. E tem ali também a divulgação da presunção de veracidade e confiabilidade. Já o parágrafo único fala que se houver problema técnico do sistema, ou do erro, ou omissão do auxiliar, responsável pelo registro, ele vai poderá ser configurada justa causa pelo artigo 223, caput e o parágrafo 1º. Aí eu coloquei aqui também o caso do 223, parágrafo 1º, para você dar uma olhadinha, beleza? Agora, as unidades do Poder Judiciário, eles precisam manter gratuitamente à disposição também a prática dos atos e a consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos constantes. Agora, será permitida, admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput do 189, beleza? 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência a acessibilidade aos seus sítios na rede mundial, ou seja, né, os sites de computadores ao meio eletrônico, de prática de atos judiciais, a comunicação eletrônica dos atos processuais e da assinatura eletrônica. Também é uma forma de facilitar aqui a assinatura eletrônica, beleza? Vamos para uma questão? O ato processual pode ser definido como toda manifestação de vontade praticada no processo, seja lá por qual participante da relação jurídica processual, seja o autor, o réu, o juiz, perito, escrevente, necessariamente previsto ou permitido pelo procedimento sobre o qual ocorre determinada ação. O Código de Processo Civil de 2015 regulamenta a prática eletrônica dos atos processuais nos seguintes termos. Acabamos de ver, né, sobre os atos processuais. Letra A. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. Letra B. Os atos processuais não podem ser realizados de forma parcialmente digital, certo ou errado? Errado, vemos que pode ser total ou parcialmente digital. Letra C. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos ou fechados que atenderão aos requisitos de autenticidade, observada a infraestrutura de chaves públicas, estadual ou regional. Letra D.
Compete aos tribunais de forma primária regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico? Ou letra E. As unidades do judiciário assegurarão aos idosos acessibilidade à comunicação eletrônica dos atos processuais. Letra A. Foi ali bem o caput do artigo 198. Belezinha? Bom, pessoal, na aula 4, nossa, foi aqui, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo de aula. Foi um tempinho legal, né? De aula. Graças a Deus. Foi um tempinho bem legal de aula aqui. Quase uma hora, né, de aula. Bom, aula 4, nós vamos falar um pouquinho do artigo 200 ao artigo 211 do Código de Processo Civil. Espero que vocês estejam gostando da aula, que Deus abençoe grandemente, que venha aí ficar uma aula bem leve, bem tranquila para você. Qualquer coisa, eu estou aqui nos comentários, pode mandar sua dúvida, pergunta ou sugestão. Que Deus abençoe grandemente. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.